Olá, tudo bom? Meu nome é Isabela. Estamos aqui hoje na UEL para apresentar um vídeo sobre a broca da erva mate. O nosso grupo é composto por mim, Isabela Franzoni, pelo Giovanni Borsato, o Christian Takemura, a Tamires Firmino, o Fábio Pinhatari e o Leandro Miorim. A erva mate é uma planta que se desenvolve em climas subtropicais e temperados. Na região da América do Sul, os principais países são o Brasil, a Colômbia, o Paraguai e a Bolívia. A principal praga da cultura é o Coleoptera edipatis betulinus. Ele também é conhecido como a broca da erva mate ou como corintiano. Corintiano porque a sua coloração é devido são as cores do time de futebol muito bom, Corinthians. A erva mate é uma planta que se desenvolve em climas subtropicais e temperados. Na região da América do Sul, os principais países são o Brasil, a Colômbia, o Paraguai e a Bolívia. A broca da erva mate ela passou a ser uma praga devido à expansão do cultivo de erva mate, se tornando um monocultivo. Junto a isso, a constante intervenção com inseticidas químicos fez com que diminuísse a quantidade de inimigos naturais e aumentasse a quantidade de pragas, incluindo a broca da erva mate. O inseto vai ovopositar sobre a casca da erva mate e depois de 9 a 10 dias o ovo vai eclodir e as larvas vão entrar dentro da planta. A fase larval ela demora de 9 a 12 meses, principalmente pela temperatura da região, que pode ser mais alta ou um pouco mais amena, e isso vai favorecer ou não o desenvolvimento mais rápido da larva. Após esse período, ela fica empupada de 20 a 30 dias, também em relação a temperatura, e quando adulto, a fêmea ela pode ter um alcance de vida até de 100 dias e o macho de 144 dias. No período pré-cópula, o inseto apresenta a movimentação dele bem lenta e sedentária. Os machos, quando colocados na presença de fêmeas, eles copulam imediatamente. E após a cópula, o macho ele fica em cima da fêmea durante várias horas e podendo voltar a copular mais algumas vezes. Agora eu vou falar algumas informações sobre a biologia do inseto e sobre os hábitos comportamentais, principalmente na cópula. O adulto da broca da erva mate ele é de movimentação lenta e não realiza voos. E não tem permanência na hora do dia para ele ficar mais ativo. As atividades de cópula são as mais importantes, pois o inseto ocupa a maioria da parte do tempo dele copulando. E esse macho ele permanece sobre a fêmea durante pelo menos por 4 horas, podendo voltar a copular. E o comportamento mais comum é do macho permanecer sobre a fêmea durante várias horas, e essa fêmea ela vai caminhando, se alimentando, e o macho ainda em cima dela. Agora vou falar sobre a fase de ovo. O ovo ele apresenta um formato elíptico, com couro transparente e liso, e com coloração amarelada, possuindo de 2,2 mm a 2,4 mm de diâmetro e largura de 1,2 até 1,4 milímetros de comprimento. E o período de incubação é de 12 dias. Tá, ovo. Agora, a fase larval são ápodas e brancas. Só isso. Agora, sobre a fase pupal. Na fase pupal, as câmaras pupais elas variam de 16 a 17 milímetros de largura e 28 a 29 milímetros de comprimento. A câmara pupal ela é construída em posição longitudinal, dentro do galho, com o extremo mais próximo à casca para facilitar a saída do adulto. E na fase adulta ela possui em média 25 milímetros de diâmetro, de comprimento, quer dizer. O corpo é coberto por pelos brancos de maior densidade, ele possui na cabeça, no pronoto e nos éretros. O bicho corintiano ele começou a ser uma praga muito importante a partir do momento em que se iniciou o ciclo da erva mate aqui no estado, na região sul do Brasil. Só que eu vou dar uma rápida passada aí nos eventos econômicos mais importantes da erva mate no Brasil. No início do século XVI, os jesuítas proibiram o consumo de erva mate por causa do que eles associaram com uma erva do diabo, só que
um século depois, eles liberaram o consumo para combater principalmente vícios em outras drogas, ou o álcool também. No início do século XIX, o Paraguai proibiu a exportação de erva mate. Isso fez com que a Argentina e o Uruguai começassem a consumir as erva mate do estado do Paraná. Isso acarretou no desenvolvimento do cultivo no estado do Paraná, inclusive em Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. E aí se iniciou o ciclo da erva mate. No século XIX também, em 1853, foi feita então a emancipação política do Paraná, e um dos argumentos econômicos usados foi por causa da estabilidade que o ciclo da erva mate garantia aqui para os estados do sul do Brasil. Bom, o bicho corintiano, ele causa danos às lavouras de erva mate. Ele faz galerias nos colmos, ele come o pecíolo até a folha cair e depois come também os pecíolos danificados. O horário de preferência deles de alimentação é das 10 às 18 horas da tarde, e também eles preferem colmos de largura entre 30 e 40 milímetros. Eles ficam mais ou menos na parte extrema das folhas. Os cientistas associaram isso como predisposição à dispersão da espécie em voo, ou quando eles se encontram mais na base do colmo, eles estão mais associados com a atividade de cópula e também a atividade de postura. Bom, os danos econômicos então causados são diminuição do volume de colmos. Isso acarreta com que haja a diminuição do índice de área foliar das plantas, causando muito dano econômico para as regiões produtoras. Essas regiões produtoras aí, em ordem, no Brasil, são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os maiores consumidores também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os maiores importadores são Uruguai, Argentina, Paraguai, França, Espanha e Estados Unidos. Essa é uma praga muito importante e ela é a principal, é a praga-chave de dano econômico na cultura da erva mate. Bom, a época de ocorrência da praga da broca da erva mate, mais conhecida como corintiano, varia de fevereiro a março. Isso porque essa é a época em que ocorre a cópula do inseto. A cópula dos insetos adultos, ela ocorre na parte do dossel da planta, mais no interior, próximo ao tronco da árvore. No momento da cópula, a fêmea do inseto coloca os ovos em aberturas na casca da árvore ou aberturas naturais, em que os ovos vão eclodir e entrar no interior do como. Bom, em relação ao ataque do inseto à planta, isso pode ocorrer durante todo o ciclo da planta, desde ela muda, tanto ela grande. A única coisa que vai variar é o local de inserção dos ovos pela mãe. Em caso de plantas menores, elas vão atrás de colmos mais grossos, o que seria então na parte do colo da planta. No caso de plantas maiores, a fêmea do inseto, ela procura ovipositar em colmos mais finos em relação ao tronco da planta. No caso, seria na parte superior da árvore. Isso pode ocorrer durante todo o ciclo da planta. Bom, sobre o controle do corintiano. O controle é feito principalmente pela via biológica. Então, usa-se o controle biológico para o controle da praga. Ele é o mais eficiente. Usa-se principalmente vespinhas, euritoma, que é um parasitóide de ovos, né, uma Hymenoptera, que tem dado resultados. E usa-se também a galinha de Angola como controle biológico. Esses são os dois principais usados. Hoje tem muita dificuldade em controlar o corintiano, tem poucos produtos registrados e que não apresentam tanta eficiência. Então o controle biológico apresenta-se como a principal ferramenta hoje.
outros manejos podem ser feitos, né, para ajudar no controle, que é esmagar as larvas no tronco, isso impede a continuação do ciclo da praga, e também a poda e queima de ramos atacados, que também apresenta resultado no controle. Então, quanto aos inseticidas registrados, são 2. O primeiro é o Bovemax EC, que é um inseticida microbiológico, e o fungo responsável é a Bialveria baciana, e ele apresenta uma ação por contato, e quanto à sua classificação tóxica, ele é considerado pouco tóxico. O outro é o Lefanol, que é um organofosforado, e ele apresenta também ação por contato, e quanto à sua classificação tóxica, é medianamente tóxico.